Tá muito frio. Por isso que o sol não chega o calor até aqui, né? Tem vácuo. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Mais uma pergunta interessante que fizeram é como o calor do Sol chega até a gente se a gente tem vácuo? E a intenção desse vídeo é responder esta pergunta para você. As perguntas mais simples geralmente são as perguntas mais difíceis de se responder. E antes que você pergunte também, tá, mas e a gente sobreviveria no vácuo? Eu gostaria de lembrar que a gente tem um vídeo explicando o que aconteceria se você resolvesse dar um passeio no espaço. Eu vou deixar o link aqui no canto aqui para você acessar depois desse vídeo. Beleza? Ou com Ctrl apertado. Outra coisa importante é que eu não quero entrar em definições sobre calor. A gente já fez vários vídeos em que a gente falava um pouco sobre calor e dava algumas definições. Se eu entrar nas definições de calor, eu não vou acabar esse vídeo nunca. Então eu acho melhor a gente ficar só explicando as transferências de calor. Então chega de papo, bora pro vídeo. Ok, em primeiro lugar, quero explicar que existem três formas de transmitir o calor. Pode ser por condução, por convecção ou radiação. Relaxa, que elas são fáceis e quando você aprender isso na escola, você vai falar, nossa, como é fácil, se é que você já não aprendeu. Você com certeza já sabe ou já viu talheres que tem o cabo de madeira e os talheres de metal. Você sabe por que isso acontece? É óbvio que você sabe. Para não queimar sua mão. Eu vou dar o exemplo dessa xicrinha, que eu gosto muito dela. Ela é muito bonitinha e ela é uma xicrinha de metal e é legal para você tomar uma dose de café. É estiloso, eu me sinto quase um gigante. Só que essa xícara eu aposentei, eu não gosto muito dela porque ela é totalmente feita de metal. E o que acontece quando eu ponho a mão aqui, eu acabo me queimando. É difícil segurar essa xícara, essa xícara é terrível. Não é uma xícara, né? É uma caneca. De qualquer jeito, é terrível. Fora que ela cai e sai esmalte, mas essas lascadinhas aqui deixam ela bem charmosinha, assim. Fica um ar de interior. Ah, minha terra. É claro que isso não acontece instantaneamente. Por exemplo, se você pega um garfo e coloca ele no fogo, ele não queima a tua mão na mesma hora. Ele demora um tempo. Por que isso acontece? Isso acontece porque o fogo aquece as moléculas da ponta do garfo. E posteriormente elas vão aquecendo e aquecendo e o calor vai aparentemente subindo pelo garfo até sua mão. E isso demora um tempo. O garfo não fica aquecido uniformemente, ou seja, ele não aquece completamente ao mesmo tempo. Isso é o que a gente chama de condução. A condução é quando uma molécula transmite para a outra o calor. Ela vira e fala, toma, obrigado pelo calor. E ela vai passando uma para a outra. Aí você vai falar, mas a história do garfo com cabo de madeira? Bom, acontece que certos materiais são bons condutores de calor e certos materiais são maus condutores de calor. Isso quer dizer que certos materiais, quando passam calor, passam muito mais rápido e outros materiais passam muito mais lento. De uma molécula para outra. É meio claro quando a gente olha certos instrumentos de cozinha. Por exemplo, a gente sabe se eu colocar no fogo, esse aqui possivelmente vai derreter. Mas se eu colocar próximo ao fogo esses dois objetos, eu tenho certeza que esse aqui, que é de metal, vai aquecer mais rapidamente, vai transmitir o calor para minha mão. Eu vou sentir esse aqui mais quente. Enquanto esse aqui não, vai demorar muito ainda. Você pode colocar, testando, colocando numa sopa, geralmente isso acontece. Quando você coloca uma concha na sopa e se ela tem o cabo de metal, depois de um tempo fica difícil segurar a concha. Porque o calor foi transmitido da concha e foi subindo até o cabo. Enquanto se você tem um material de plástico, ele tem um péssimo condutor de calor e, portanto, não vai queimar a tua mão. Vai queimar o plástico antes. Beleza, vocês aprenderam anteriormente sobre a condução, onde uma molécula transmite para outra o calor. Agora vamos falar de outro método. Por exemplo, esse método acontece toda vez que a gente vai fazer café, ou pelo menos que eu vou fazer café. O que acontece quando você aquece uma quantidade de água? Bom, quando você aquece a quantidade de água, o calor é passado para a panelinha, que vai passando para as moléculas da água. As moléculas mais embaixo da água são aquecidas primeiro e transmitem por condução para as outras moléculas o calor. Toma. Obrigado. Mas o que acontece se a gente continua aquecendo? Bom, dizem que não é bom ferver a água, mas quando a gente continua aquecendo, a gente vai vendo bolhas e um certo movimento dessa água. O que acontece com esse movimento? O que acontece é que a condução começa a acabar, a gente começa a iniciar a convecção. A convecção é quando a própria molécula leva o calor até a superfície da água. É como se ela estivesse cansada de passar. Toma. Ai.
toma, eu mesmo levo, você está demorando muito. E ela mesmo leva para a superfície da água. Isso que é a tal convecção, que agora vocês sabem como é. Qual que é a similaridade entre a condução e a convecção? Bom, as duas precisam de moléculas. Repara que uma precisa de uma molécula para passar para outra e a outra precisa de uma molécula para que leve o calor até aquela outra região. Portanto, eu pergunto para vocês, o Sol faz condução ou convecção? Perdão, deixa eu melhorar a minha pergunta. O calor do Sol para chegar até a gente atravessando o vácuo faz condução ou convecção? Óbvio que não, porque a gente tem pouquíssimas moléculas no caminho, então, portanto, isso explica um pouco por que o vácuo é frio. Mas calma, vamos chegar lá. Vamos explicar o próximo método de transmissão de calor. O Sol, para transferir o seu calor para a gente, usa a radiação. E o que é a radiação? Radiação é uma transferência de calor que não precisa de moléculas. Você já sentiu isso. Às vezes você está perto de uma fogueira, sei lá, numa festa junina, e só de você estar longe da fogueira, você sente o calor dela. A fogueira não está transmitindo através de condução do ar ou através de convecção. O calor que você sente à distância é a radiação da fogueira. É assim que o Sol transmite o calor, através de uma radiação dele até a gente. Geralmente, quando eu dou aula e falo sobre transferência de calor, eu dou o seguinte exemplo, ajuda a gente a entender melhor as transferências e decorar elas. Digamos que eu quero levar um giz para um determinado aluno. Eu tenho 3 formas de fazer isso. Uma é através da condução. Eu dou o giz para um aluno, esse aluno dá para outro, dá para outro, dá para outro, até chegar até o aluno que eu queria entregar o giz. Condução. A outra é a convecção. Eu mesmo caminho e entrego o giz para esse aluno. Convecção. E a terceira, eu posso simplesmente atirar o meu giz no aluno. Eu pergunto para vocês, qual dessas 3 transferências é a mais rápida? É óbvio que é a radiação, quando você atira. Então, portanto, isso fica claro pra gente que a radiação é a transferência mais rápida. Olha só que legal. A gente geralmente estuda a transferência do fóton chegando até a Terra. A gente sabe que o fóton, quando sai do Sol para chegar até a gente demora 8 minutos. Significa que se o Sol se apagar agora, a gente vai perceber isso só daqui a 8 minutos. Mas existe uma outra história que a gente não conhece do fóton. O fóton que chegou até a gente demorou milhares de anos para sair do interior do Sol. Ele é criado lá no interior do Sol e por conta das inúmeras colisões que ele realiza até sair da superfície do Sol, ele vai demorar todo esse tempo. É como se você quisesse sair no meio do show do Iron, no Rock in Rio, e eles estão no refrão do Blood Brothers e tá lotado de gente, mas você precisa sair. O número de colisões que se realiza para tentar sair do show faz com que demore anos para você chegar até a portaria. Eu sei que você vai perguntar, mas astrotubers, vamos falar do interior da estrela, como que é o processo de transferência de calor dentro da estrela. O processo de transferência do calor dentro da estrela é um pouco mais complicado, é até difícil ficar explicando aqui agora nesse vídeo, mas eu vou explicar mais ou menos quais são os processos lá. Em estrelas que são até meio Sol, assim, tem uma massa tamanho de meio Sol, eles realizam uma transferência interna convectivamente. Já em estrelas que são maiores que meio Sol e até 1,5 vezes o Sol, ele realiza internamente uma transmissão radioativa e externamente uma convectiva. Aí em estrelas maiores que isso, mais que 1,5 vezes o Sol, a gente tem uma transmissão invertida. A gente tem que internamente ela transmite convectivamente e externamente nas bordinhas dela transmite radioativamente. Gente, quando eu vejo um vídeo que é muito bom, eu gosto de recomendar, principalmente sendo de outros colegas que trabalham com vídeos científicos. Eu vou recomendar aqui um vídeo do Iberê. Se você ainda não viu, o Iberê estava respondendo a pergunta se a gente trocar a posição dos cobertores, se altera alguma coisa a nossa recepção do calor. Se a gente fica mais quente quando a gente coloca o cobertorzão em cima e a mantinha, ou troca de lugar. Se você assistiu esse vídeo e for correr para lá, vai ajudar muito, porque você vai entender quando ele fala sobre convecção e transferência de calor, radiação, e ele explica bem, ajuda a fixar o conteúdo para você. E se você não entendeu as transferências de calor aqui, com certeza lá você vai entender. O Iberê explica muito bem. E com isso, nesse vídeo você sabe todo o processo de caminho do pobre fóton até chegar até seu rosto. E você acaba reclamando, ô solzinho desgraçado. Assim como o caminho do fóton, o nosso caminho é árduo. Então eu gostaria de pedir ajuda de vocês. Os Astrotubers é um grupo de astrônomos profissionais. E para a gente continuar o nosso trabalho, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, portanto, se inscrevam, dê like no vídeo. Lembrando que pouquíssimas pessoas se inscrevem no nosso canal. A maior parte dos nossos telespectadores assiste o canal e não se inscreve. Então a gente precisa da ajuda de vocês. Vocês também podem nos ajudar comprando o item na nossa lojinha da Vestiverso ou se tornando um membro do nosso canal. Lembrando que a gente tem as nossas eco bags que estão encalhadas, que não vendemos quase nada, mas eu entendo.
Eu entendo. Então, se você ajudar comprando uma ecobag, posta uma foto, tagueia a gente, porque eu quero saber para onde estão indo essas ecobags. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal.